Começa. No meu que já apareceu. Então, gente, boa tarde. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa disciplina de eletrônica digital. E hoje a gente vai entrar numa parte do conteúdo que tem uma mudança significativa naquilo que a gente estava vendo. Como foi que a gente estava trabalhando no nosso curso até agora? Estava trabalhando da seguinte forma: a gente utilizou aquelas nossas ferramentas básicas, né? E trabalhando dentro do espaço booleano, né, com variáveis booleanas, constantes, etc., funções booleanas, propriedades da álgebra booleana, ferramentas da álgebra booleana e ferramentas booleanas para projetar circuitos, simplificar circuitos e etc., nós, depois de aprendermos esse arcabouço de ferramentas, a gente começou a se debruçar sobre problemas combinacionais específicos, né? Quais foram esses problemas combinacionais que a gente viu, galera? Vocês lembram? A gente viu o multiplexador, não é isso? O multiplexador dava para fazer uma porrada de coisa, então a gente estudou bastante ele. Quais foram os outros circuitos combinacionais importantes que a gente estudou aqui, galera? Ninguém. Somadores e subtratores são circuitos aritméticos, né? Somadores, subtratores, multiplicadores, não foi isso? São circuitos aritméticos. O que mais que a gente viu? Né? Na prova caiu também, um decodificador de prioridade. Na prova caiu o decodificador de prioridade. Não é isso? A gente viu conversores, conversor binário, 7 segmentos, binário, decimal, decimal, binário. Não é verdade? Então, todos eles são circuitos combinacionais que, devido à importância que eles têm na aplicação na eletrônica em geral, a gente se debruçou especificamente sobre eles, para tentar entender algumas nuances que pertenciam só a eles. Mas, em nenhum momento, a gente teve uma ferramenta nova ou uma mudança de paradigma dentro daquilo que a gente estava vendo. A gente estava só luxando, vou dizer assim, fazendo um bocado de exercício bem específico sobre um determinado tema. Perfeito? Agora, pessoal, a gente vai mudar um pouco em relação a isso. O que é que eu quero dizer? A gente vai entrar numa classe de circuitos digitais que são não mais combinacionais, que vão ser chamados sequenciais. Então, o que é que acontece? Até o momento, a gente via circuitos combinacionais. O que quer dizer isso? Aquelas funções que a gente definia simplesmente dependiam de uma combinação dos valores da entrada. Não era isso que a gente fazia? Dependendo, né, da combinação das variáveis de entrada, a gente tinha aquela tabela verdade, consultando a tabela verdade, a gente sabia a resposta. Correto? Faz sentido isso aí, pessoal? Beleza. E agora, a gente vai trabalhar com um sistema na qual a saída, né, ela não só depende das entradas, mas depende de uma outra classe de variáveis agora, que é chamada variável de estado. Com essa nova classe de variáveis, eu consigo criar circuitos que abrem novas possibilidades para a gente. No entanto, eles se originam dos circuitos combinacionais regulares que vocês estão acostumados. Como? Através da realimentação. O que é realimentação? A gente utiliza a saída para funcionar também como uma entrada. E nessa maneira, vai começar a aparecer uma variável que é o tempo. É no presente momento qual a situação desse conjunto de variáveis, entradas e estados, estão obedecendo, para que a gente possa prever qual é a próxima saída e qual é o próximo estado. Ou seja, no tempo de t mais um passo à frente. Está complicando um pouco aí, galera? Ou não? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Eu vou dar um exemplo simples. Veja bem. Até o momento, a gente tinha os circuitos combinacionais. O que é que quer dizer com isso? Se você colocasse lá os valores binários lá do dígito do seu número de matrícula, aquela questão da prova ia dizer direto se ele pertencia ou não pertencia à sua matrícula, não é isso? Simplesmente pelo número de matrícula. Correto? Vocês lembram da questão da prova?
Bastava que eu tivesse aquela combinação de entradas que dizia a saída, só com as entradas. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês, né? Vocês estão em casa aí, pelo menos a maioria de vocês. O que acontece se você apertar o botão de ligar da televisão? Tá a cara de vocês. Valdemir disse liga. Raquel disse liga. Cliver e teve outra. E o Lian disse depende. Exato. Depende. O Marcos também viu. Se ela estiver ligada, ela desliga. Não é isso? E se ela estiver desligada, ela liga. Então, veja só. A saída da televisão, que é se a tela está ligada ou desligada, 0 ou 1, depende não só do botão, se o botão está sendo pressionado ou não, 0 ou 1, depende também do estado anterior da tela. Vocês estão começando a entender como a variável temporal, se agora ela está ligada ou se agora ela não está ligada, vai influenciar no que vai acontecer com ela no passo futuro. Vocês estão conseguindo entender? Pronto, a Emanuel falou. Então, é um efeito memória. Ela tem que se lembrar do que acontece agora para dizer o que acontece depois. Não só com a entrada, mas também com o estado, a situação dela. Essa variável que ele descreveu, a variável de estado, é a situação da tela. Mas, dependendo de cada questão, você vai ter a variável de estado associada intimamente àquela questão. E um dos grandes desafios dessa parte de circuitos sequenciais é você conseguir entender o que é que vai ser a variável de estado. É uma porta que eu posso mostrar para vocês onde fica, mas vocês vão ter que atravessar, vocês vão ter que abrir essa porta. Não adianta. E apenas com a dedicação um pouco maior de avaliar, de entender, e é lógico, uma base sólida que vocês já fizeram, é que vocês vão conseguir pegar esse macete, vou chamar assim, tá certo? Beleza? Mas vamos estudar algo mais simples. Vamos ver de onde é que vem esse efeito memória, como foram chamados aqui. E a gente vai ver como esse efeito memória vai gerar os elementos mais simples sequenciais, que são chamados flip-flops. Vocês já ouviram falar desse nome? Flip-flop? Beleza. Só no livro, ótimo, senão vocês já estão abrindo o livro e estão lá na frente. Beleza, Raquel, não tem problema. Vamos trabalhar com algo que a gente conhece. Todo mundo conhece esse circuito que está aqui, pessoal. Esse circuito tem uma porta NOT, né? 2 portas NOT e 2 portas NAND. Tem alguma coisa que vocês não conhecem aí? Hein, pessoal? Eu acho que todo mundo sabe trabalhar, sabe como é que funciona a porta NOT e a porta NAND. Perfeito? Então, vamos avaliar o funcionamento desse circuito. Mas antes, eu quero definir algo simples aqui. Me acompanha. Eu vou levar ela para o pente para a gente poder riscar, tá? Veja só. Primeiro, as entradas que eu tenho... As entradas que eu tenho são as variáveis A e a variável B. Perfeito? Nesse circuito, eu só tenho uma única saída, que é a saída Q. Q linha aqui, né, na verdade, é o Q barra. Significa o Q aqui, né? Ficou cacofônico. O que significa o quê? Preste atenção. Significa que a situação dessa variável vai ser sempre oposta a essa. É como se eu tivesse aqui, ó, uma porta inversora. Como se eu tivesse aqui uma porta inversora. Opa. Como se eu tivesse aqui uma porta inversora, onde a situação de Q barra é o barrado da Q. Beleza? Então, note, ela é a mesma variável, só que ela está disponibilizando para você a variável original e a variável barrada, de forma que, dependendo se você for implementar algum circuito, você não precisa da porta NOT para você utilizar a saída inversa. Ele já disponibiliza para você.
Tudo bem? Então aqui eu tenho uma única variável, eu tenho uma única saída, que é a saída Q. Mas eu disponibilizo dois pinos, a saída original e a saída barrada, caso você queira usar cada um dos dois. Tudo bem até agora, pessoal? Então, se Q for 0, Q barra é 1. Se Q for 1, Q barra é 0. Beleza? Estamos entendidos sobre isso? Então, tenho duas entradas e uma saída. Joia? Eu quero levantar a tabela verdade desse circuito. Vocês acham que vocês conseguem, galera? Hein, pessoal? Só que preste atenção. Tem um detalhe. Vamos supor que eu vou marcar uma aula prática. Tá certo? E aí você chegou lá no laboratório e tinha isso aqui montado na bancada. Mas para que você não precisasse botar o multímetro aqui, passar se essa saída é 0 ou 1, eu peguei e dei uma força para vocês. O que é que eu fiz? Eu botei um LED. Então vamos pegar aqui o símbolo do LED. LEDzinho vermelho. Tá. Era para ter pegado esse símbolo desse LED na internet, né? Tinha sido mais fácil. Que tá fazendo essa arte aqui no Paint, meu Deus. Pronto. Então vem aqui, liguei o LED. E aqui o terra. Como é na prática, eu não vou fazer um negócio aqui, né? Vou botar o resistor aqui, senão eu vou queimar o LED. Né? Porque senão é um curto. Corrente do LED lá para cima, o LED só acendia uma vez. Depois nunca mais. Um resistorzinho R aqui para limitar a corrente do LED. E o LED. Então você chegou na bancada e aí você foi solicitado a fazer o seguinte, ó, coloque os valores 0 ou 1, que significa GND ou 5 volts nas entradas A e B, e levante a tabela verdade dizendo o que é que acontece com o LED. Você chegou lá na bancada. Pronto, aí preste atenção. A galera da turma da manhã estava nessa situação aqui. E a galera da turma da tarde, como a turma da manhã já tinha passado, quando chegou, o LED estava aceso. Alguém deixou o LED aceso. E vocês, quando foram começar a prática, o LED estava aceso. A turma da manhã, o LED estava apagado. Beleza? Então, eu quero saber o que foi que aconteceu. Eu vou dividir a turma da manhã aqui e a da tarde. Então, metade aqui do chat vai fazer como se fosse a turma da manhã e a outra metade a turma da tarde. Vou dividir aqui quem vai pegar esse, ó, a turma da manhã. Então, se você não ouviu o seu nome aqui, é porque você vai fazer o outro. Tudo bem, galera? Vocês entenderam? Então, vamos lá. Quem vai fazer esse aqui, ó? Serão. A gente tem 31. Vou pegar 15 aqui, ó. O Anderson, o Antônio, o Aristide, o Brian, o Edilson, o Emanuel, o Thalisson, o Gabriel, a Jaqueline, o Jefferson, o João Bruno, o João Pedro, o João Vitor, o Cliver, o Leanderson, a Lidiane e o Luiz. O resto vai fazer com essa daqui.
Perfeito? Ficou claro, galera? Então faça essa tabela verdade aí. 4 posições. Mais simples, impossível, beleza? Vou dar 5 minutos para vocês fazerem, que é o tempo que eu tomo uma aguinha. Tirar o gosto da peta. Vamos lá, galera.
Deu certo, galera? Como é que tá aí, dos equipes? Ninguém ainda? Tá, se tentou, mas o importante é isso, tá? Você é tentar. O Valdemir tá testando Proteus. Vocês reclamavam do Proteus, mas é tão viciadinho, né? Flávio já colocou aí. Gente, deixa eu mostrar mais ou menos qual o processo vai acontecer com essa linha aqui de realimentação. Para você que está penando, ó, isso aqui é uma realimentação, que é a saída e joga na entrada, né? Isso aqui também, ó. Para você poder avaliar. Beleza? Então, veja bem. Vamos analisar esse primeiro caso aqui, ó. 0, 0. Beleza? O que é que significa? Que, ó, o LED estava apagado. É isso? Se o LED estava apagado, significa que o valor de Q é quanto, pessoal? Hein? 0. Se o valor de Q é 0, quem é o valor de Q barra? 1. É o que já estava. Aí eu peguei, ó, e aterrei a entrada A, aterrei a entrada A e aterrei a entrada B. Botei 0 em cada uma delas. Tudo bem? Até aí tudo bem, galera? Pronto. Então, o que é que acontece, ó? Veja só. Esse cara aqui, ó, manda esse 1 por essa realimentação para cá, ó, para a entrada da porta NAND. Vocês concordam? Esse 0, depois que ele passa pela inversora, ele vira um 1. Vocês concordam também? E aí o que acontece? NAND 1. Se fosse AND, a saída era 1. Mas como é a NAND, quem é, pessoal? 0. Significa, ó, que aqui que eu tinha um 0, vai continuar 0. O LED que estava apagado, continua apagado. Se ele continua apagado, ele continua mandando 0 para a entrada dessa segunda porta NAND. Tudo bem? Na entrada dessa segunda porta NAND, quem é que eu tenho? Eu tenho 0 depois que ele passa pela inversora. Fica 1. Fica 1 NAND 0. Se fosse 1 AND 0, era 0. Mas 1 NAND 0, quem é, pessoal? Hein, galera? 1 NAND 0. É 1, né? Pronto, agora vocês começaram a responder aí no chat. Então, significa que esse aqui, o Q barra, que era 1, continua 1. Se ele continua 1, ele continua enviando para cá, né? Ele continua enviando para essa NAND de cima 1. Tudo bem? Se esse cara continua enviando 1 para cá, eu continuo fazendo um NAND 1, que dá 0. Continuo, o meu LED continua apagado. Perfeito? Se o LED continua apagado, ele continua enviando 0 para cá, que continua fazendo uma NAND com 1, que continua respondendo, que continua respondendo 1 para o Q barra, que continua enviando 1 para cá, e eu posso dizer que esse sinal vai continuar estável. Pronto, como o Valdemir falou, vai ficar até T mais infinito. Tudo bem, pessoal? Esse sinal está estável, ele não tem modificação nele. Todo mundo viu isso? Pronto. Então, significa que, nesse caso aqui, 0
e 0 em ambas as entradas, vai resultar em saída 0. Perfeito? Até aí tudo bem? Quem acertou da primeira metade da turma aí? Vou já atender o pedido da Luísa. Vou fazer o outro. Marcos acertou? Joia. Vocês entenderam como foi essa dinâmica, pessoal? Como é que essa realimentação atuou? Esse tempo de resposta aqui, que ela joga de um para o outro, é alguns nanosegundos, que é o tempo de resposta da porta. De uma porta NAND, de uma porta inversora. São algumas unidades de nanosegundos. Tá certo? Vamos ver agora a galera da turma B. O que é que aconteceu? Vou mudar a cor, tá? Aqui eu também tenho 0 e 0 nas entradas. Eu também tenho 0 e 0 nas entradas. Só que aqui o meu LED estava ligado. Vamos já saber, Raquel, não sei. Perguntei primeiro, na verdade. Cabia vocês responderem. O LED estava ligado. Se ele estava ligado, quem é o nível lógico que tem aqui, galera? 1. Se o Q é 1, quem é o Q barra? 0. Tudo bem? Por quê? É a mesma variável, só que ele disponibiliza para você o barrado e o não. Ele dá essa porta inversora para você. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Esse 0 aqui, ó, ele manda para a entrada dessa porta aqui, ó. Da porta NAND de cima, ó. Perfeito? Esse 0 aqui, quando passa pela inversora, ele vira um 1. Todo mundo acompanhando até agora? 1 AND 0 seria 0. Mas como eu tenho um NAND, quem é que fica, pessoal? 1. Então aqui, ó, o LED estava ligado. E vai se manter ligado. Ele não apaga, não. Continua ligado. Perfeito? Se o LED aqui continua ligado, ele envia, lógico, 1 para cá. Para a entrada da porta NAND de baixo. E esse 0 que estava aqui, quando passa pela inversora, vira um 1. Então, na porta de baixo, eu tenho as duas entradas da porta NAND, 1, NAND, 1. Se fosse a AND, seria 1, mas como é a NAND, a resposta é quem, pessoal? 0, não é isso? Então, o Q barra, que era 0, vai continuar 0. Não mexeu, não. Se o Q barra continua 0, ele continua enviando um 0 para cá. Perfeito? Se ele continua enviando um 0 para cá, esse 0 continua fazendo uma NAND com 1, que continua resultando em 1 na saída Q, ou seja, o LED vai continuar aceso. Se o LED continuar aceso, ele continua enviando 1 para cá, que continua fazendo uma NAND com 1, ou seja, continua respondendo 0 no Q barra, que vai continuar enviando 0 para a entrada da NAND superior. Todo mundo entendeu? Esse sinal está estável, pessoal? Então, já posso responder aqui, não posso? Para a galera da outra turma, quem foi essa resposta aqui? 1. Eita, pau. Agora lascou. Por quê? Quando eu tenho tabelas verdades diferentes, é porque eu tenho funções diferentes. Não é isso? Mas aqui eu tenho o mesmo circuito. Eu tenho o mesmo circuito. E aí, por que está dando diferente? Esse efeito da realimentação está criando essa diferença. E vocês já podem perceber que a situação que o LED estava anteriormente, quando você começou a fazer a experiência, é o que está fazendo isso. Então, ele é o conceito que a gente vai agregar como variável de estado. A situação que o LED estava quando você começou a fazer o experimento está influenciando na saída. Vocês conseguiram perceber?
Está um pouco mais claro agora? Então, essa realimentação para o sistema... Professor, Pois não, Paulo. Na então escuta. sempre vai ter algo de referência, né, para começar a fazer, tipo, a tabela verdade, tipo isso? Eu não chamaria referência. Referência tem a ver com o estado zero, com o terra. O nome disso é estado anterior. Então, qual era a situação anterior? É a variável de estado. Então, esse cara aqui, você tem que saber ele, a situação da variável de estado, para dizer quem vai ser o próximo saída. Então, ele depende não só das entradas, depende da entrada sim, mas depende também da variável de estado, que nesse caso, para esse circuitinho simples, é a situação que o LED estava. Beleza? Ele não depende só das entradas, depende também da situação que o LED estava. Perfeito? Mas eu quero que vocês preencham o restante dessa tabela verdade. Agora vocês já aprenderam como é que funciona. Vamos tentar de novo? Que tem um outro detalhe aí. Então, mais 5 minutos para vocês preencherem esse aqui. As equipes lá são a mesma, tá, galera? Perfeito? Detalhe, o Wesley fez uma pergunta. Se o LED começar a apagar e acender depois, o que é que eu estou colocando para vocês? Sempre quando você vai testar uma entrada aqui, nesse caso aqui da primeira turma, o LED estará apagado. Sempre quando você vai testar uma entrada aqui, o LED estará aceso. Perfeito? Para diferenciar dos dois. Então vamos lá, vou dar mais 5 minutos para vocês preencherem o restante da tabela. Testem aí. Tem outra coisa importante aí no final dessa tabela.
Tem alguém fazendo ainda, pessoal? Estou vendo que a turma da manhã está respondendo mais. Ah, colocou no grupo? Boa, Jaque. Obrigado. Quem ainda está fazendo, galera? Por favor. Tem alguém fazendo ainda? É necessário mais tempo? A Luísa quer saber o gabarito. Mas vamos lá. Escolham um deles aqui para a gente fazer logo, o gabarito todo. Metade vai dizer da manhã, metade vai dizer o da tarde, né? Vai ganhar quem tem mais. Eu vou fazer quem respondeu mais aqui. Quem respondeu mais foi a turma da... Ó, começou com 0, então é da manhã. Começou com 0. Começou com 0. Quem respondeu mais foi a turma da manhã. Aí foi por participação. Vamos fazer esse aqui. E aí, se você, né, óbvio, conseguiu, mas então da próxima vez você participa mais. É bom que já pega o bizu. Vamos aqui. Então, veja só. O meu seguinte, o A está na esquerda aqui, pronto. Era 0,1 a entrada, né? Vou colocar em preto para não confundir com o outro. Não é isso? E aqui, novamente, como ele começa com 0, vou botar aqui para não riscar. Aqui tem 0 e, óbvio, aqui tem 1. Não é mais dúvida para ninguém, porque aqui começa com 0 na saída da NAND, porque aqui começa com 1. Não é isso, pessoal? Posso seguir daí? Então, vamos lá. Como aqui começa com 1, ele vai mandar 1 para cá. Tudo bem? Na saída, perdão, na entrada dessa NAND. E esse 0 aqui, quando ele passa pela inversora, temos o 1. Não é isso? Então, aqui eu vou ter, ó, na saída da NAND, eu vou ter um NAND 1, que é 0. Todo mundo concorda? Então, o LED aqui continua desligado. Perfeito? Se o LED continua desligado, ele continua enviando 0 para cá. Aqui para dar para eu riscar assim. Se ele continua enviando 0 para cá, como esse aqui era 1 depois da inversora, é óbvio que temos na entrada da NAND, um 0. Se ele continua enviando 0 para cá, aqui eu tenho 0, NAND 0, que é 1. Perfeito? Então, aqui, o Q barra era 1 e continua 1. Se o Q barra continua 1, eu continuo enviando 1 para cá. Se eu continuo enviando 1 para cá, o resultado dessa NAND, que era de 1 NAND 1, vai continuar sendo de 1 NAND 1, que vai continuar dando 0. Que continua enviando um 0 para cá. Então, o resultado dessa NAND aqui continua o resultado de 0 NAND 0, que continua me dando 1. E assim por diante. Está estável. Tudo bem, pessoal? Todo mundo acertou essa? O da tarde também era para ter dado 0, se você fez. Então, aqui, ó, 0. Perfeito? Vamos lá. Vamos agora inverter isso aqui. A1 e B0. Tudo bem? Professor. Pois não. No caso, para ficar mais geral, não dava para o professor já colocar o Q barra, não? Aí simplesmente... Não. Primeiro a gente anda, depois a gente corre. Na verdade, vamos preencher a tabela. A gente não se propôs a preencher a tabela.
Se eu for começando a jogar Q barra, Q anterior, etc, 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 vocês podem gerar, não é nem que alguns de vocês vão entender o andamento disso, mas alguns vão simplesmente decorar. Então, vamos preencher devagar. A minha intenção aqui é a inclusão. O que é que eu quero dizer? Aquela pessoa que está com dificuldade, eu quero trazer ela para o grupo da galera que está entendendo. Se você já pegou mais ou menos um macete, é lógico que fica um pouco chato nesse momento, mas eu peço um pouquinho de paciência para a gente trazer todo mundo para a mesma página. Pode ser? É porque, tipo, eu achei que o procedimento era preencher os dois, né? Tomando como análise no circuito, né? Sim. Mas tanto faz, ó. Tu diz o seguinte, ó. Em vez de enviar esse do Q barra para cá, eu vou enviar agora do Q para aqui para baixo. Tudo bem? Enfim, tanto faz. Preste atenção. Aqui é 0, como aqui é 0, aqui é 1. Tudo bem? Então vamos fazer o quê? Se aqui é 0, ele está mandando um 0 para cá. Perfeito? Se ele está aqui, lógico, esse 0 que está na entrada B, depois que ele passa a inversora, ele fica 1. Tudo bem? Aqui eu tenho 0, NAND 1. Perfeito? Se fosse 0, AND 1, seria 0. Mas como é a NAND, é 1. Então aqui, o Q barra que era 1, continua 1. Tá valendo, galera? Se esse cara aqui é 1, ele continua mandando 1 para cá. E na parte de cima, aquele 1 da entrada, quando passa pela inversora, vira um 0. Perfeito? Depois que ele vira um 0, na porta de cima, o que é que eu tenho? Eu tenho 0, NAND 1. Perfeito? 0 NAND 1 é 1. Então, o LED que estava apagado, ele acendeu. Todo mundo acompanha até agora? Na hora que esse LED acendeu, ele passou a contribuir aqui embaixo com 1. E a minha porta que estava lá embaixo, agora, vai ser 1 NAND 1. Se fosse AND, seria 1, mas como é a NAND, o resultado é 0. Então, o Q barra que era 1, agora passa a ser 0. E uma vez que ele passa a ser 0, ele começa a contribuir na porta NAND lá de cima com 0. Óbvio. Perfeito? Quando ele passa aqui a contribuir com 0, lá na porta de cima eu tenho agora 0, NAND 0. Beleza? Então, apesar de mudar as entradas, o resultado dessa NAND continua sendo 1. Até aí todo mundo acompanha, galera? Se ele continua sendo 1, ele continua enviando 1 para cá, que continua resultando num 0 em Q barra, que continua enviando um 0 para cá, que continua respondendo com o LED agora aceso, que continua para cá e assim por diante. Então, veja só. Aqui o LED começou apagado e houve um transitório, né? Ó. Ele acendeu. E é óbvio que para acompanhar o Q barra foi a 0. Tudo bem? Então, quem é a resposta dessa daqui? Entrada 1 e 0. 1. Nós já temos o sinal estável. Tudo bem? Ficou claro, galera? Vai já fazer a expressão geral. Estou vendo alguém perguntando aí. Vamos lá. Analisar o próximo caso. Desculpa, gente. No próximo caso, ambas as entradas são 1. Não é isso? Separei aqui para a gente... Pronto. Então, veja só. De novo, aqui começa com 0. E óbvio que barra é 1. É a última situação agora. Beleza? Então, veja só o que é que vai acontecer.
Tanto faz você começar com a contribuição de Q ou com a contribuição de Q barra. De novo, a gente fez aqui começando por essa ou começando por essa. Vocês querem com qual? Q. Vamos lá. Manda um 0 bem para cá, não é isso? Esse 1 aqui, quando ele passa pela inversora, ele vira um 0. Beleza? Estão acompanhando? 0 NAND. 0 dá 1, né? Se fosse AND dava 0, mas como é a NAND, dá 1. Então o Q barra era 1, ele ficou quietinho. Continua sendo 1. E óbvio, ele continua enviando 1 para cá. Lá em cima, eu tenho a entrada A sendo 1, quando ele passa pela inversora ele vai ser um 0, e aí eu tenho 0 NAND 1, que vai ser 1. Então o LED que estava apagado acende. Deu sinal de vida. Uma vez que ele acende, ele começa a contribuir aqui embaixo, não mais com 0, mas com 1. Perfeito? Quando ele passa a contribuir aqui embaixo com 1, o que é que vai acontecer? Eu tenho 1 NAND 0. Então, apesar das entradas dessa porta NAND terem mudado, o resultado continua sendo 1. Tudo bem? E ele continua enviando 1 para cá. Que continua me respondendo 1 NAND 0. Continua respondendo 1. Que continua mandando 1 para cá. Que continua respondendo 1. Continua mandando 1 para cá. E assim por diante. Perfeito, pessoal? Todo mundo entendeu? Pronto. Não é à toa não, Paulo. Preste atenção. Aqui, o resultado disso não vai ser 1. Por quê? Porque eu tenho que Q e Q barra estão assumindo o mesmo valor. E a primeira coisa que a gente fez foi o seguinte, foi definir que esses dois pinos, eles teriam apenas uma diferenciação de uma porta inversora para a mesma variável. Então, uma sempre tinha que dar o oposto da outra. Todo mundo lembra disso? Então, o que é que aconteceu? Esse circuito de memória que você fez uma realimentação teve um preço. Qual é? Quando ambas as entradas são 1, eu vou parar numa zona proibida. O que é isso? Esse par de entradas vai fazer o meu circuito funcionar de uma forma que ele não é projetado. E o que é que acontece isso? Nada. A consequência disso é o seguinte, o fabricante diz, ó, eu te dou um circuito que funciona daqui para cá. Se você quiser botar essas entradas aqui, por sua conta e risco, ele pode queimar, ele pode não funcionar, eu não garanto o funcionamento do mesmo. Vocês entenderam? Você fizer, ele funcionar ou não funcionar, a culpa é sua. Comportamento, ele é inesperado. Tudo bem? Se você trabalhar nessa zona aqui, o fabricante garante que funciona. Mas se você quiser entrar por aqui, pode funcionar de qualquer jeito. Não significa nem que vai dar 1 em 1, nem 0 em 0. O fabricante lava as mãos para você. Tá mais ou menos claro aqui, pessoal? Isso é muito bom, Raquel. A Raquel colocou assim no chat, eu vou ler para vocês. Eu refiz 3 vezes pensando que estava errado. Sinal que você já tem a capacidade e a habilidade de questionar o resultado. Isso é interessante. Quando você se depara pela primeira vez e tem que avaliar a procedência daquilo, é aí que você aprende. Se eu simplesmente tivesse colocado uma tabela dessa daqui e dito zona proibida, isso não ia significar nada para você. Perfeito? A galera da turma 2, aqui também dava 0 e aqui também dava 1. E na zona proibida ele também ia funcionar maluco. Então, eu tenho aqui, ó, essa zona proibida para os dois, para as duas situações, tanto o LED ligado quanto o LED desligado. Tudo bem?
Até aí todo mundo entendeu, galera? Então veja só. Analisem aqui comigo. Aqui eu tenho o mesmo circuito. Perfeito? Mas eu tenho tabelas verdade diferentes. Como é que eu vou caracterizar o funcionamento desse circuito a partir de agora, com essa realimentação? Presta atenção. Na primeira situação, quando, né, o estado do LED era apagado, e quando o estado do LED era aceso, eu chamei aqui o estado do LED de QA. O que é que significa? É o Q anterior. Todo mundo consegue enxergar que o LED está diretamente ligado no pino Q? Tudo bem, pessoal? Além da Luísa, todo mundo consegue perceber isso? Eu também? Beleza. Então, o que é que eu digo? Para mapear a situação do LED, eu disse o Q anterior. Quem é o valor que estava em Q quando eu comecei a brincar com o meu circuito? Faz sentido isso? Aí eu chamei QA. Tudo bem? Em algumas bibliografias, pessoal, você vai ver isso na variável do tempo. Como? Ele vai botar o Q de T. Como assim? Vai colocar assim, ó. Em vez de colocar QA, gente, aqui eu... Não. Pronto, acho que é essa daqui. Pronto. Em vez de colocar aqui QA, ele coloca assim, ó. Q de T. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a fonte. Perfeito? Então, se você tiver alguma bibliografia que você vê isso aqui, ó, é o valor que estava o LED quando você começou a brincar. Por isso que ele fala o T, na hora que você estava começando a mexer. Perfeito? Em alguns biografias, o Idoeta usa o A, que é anterior. Qual o valor que estava lá quando você começou a mexer? Quem que já estava lá quando você começou a brincar? Até aí tudo bem, galera? Pronto. Então, é o seguinte. Quando ambas as entradas forem zero e o valor que estava no LED era zero, o que é que aconteceu com o Q? Ele chama aqui de Q final. Como é que acabou o pino Q? Acabou com zero, né? Terminou o valor dele em zero. Quando ambas as entradas eram zero e o Q anterior, quem estava lá, era 1, o valor que ficou, falou que terminou naquele pino, foi 1, né? Esse QF aqui, em algumas biografias, você acha o Q... Eita. Em algumas bibliografias você acha que de T mais 1. É o valor que ele assumiu depois que você terminou de usar. Próximo passo, depois você usou. Tudo bem? Tá dando para entender mais ou menos como é que aparece essa variável tempo? Então vamos lá. Essa tabela que a gente já fez, tá? Quando o LED estava apagado, quando as duas entradas eram zero, ficou apagado. Quando o LED estava aceso, quando as duas entradas eram zero, ele ficou aceso. E ele manteve aqui o barrado funcionando certinho. Perfeito? Quando a entrada A era 0 e a entrada B era 1, quando o LED estava apagado, permaneceu apagado. Quando o LED estava aceso, ele apagou. E ele manteve a inversão aqui do QF, né, do barrado. Né? O Q e o Q barra continuaram obedecendo bonitinho. Já quando o A era 1 e o B era 0, o LED apagado ligou e o LED ligado permaneceu aceso. E ele manteve a correlação entre Q e Q barra. E para ambas as situações, quando ambas as entradas eram 1, ambos caíram na zona proibida. Ele perdeu a correlação entre Q e Q barra. O fabricante não garante mais aquilo. Até aí tudo bem, galera? Isso aqui a gente viu.
E a gente fez passo a passo o do ligado. Tá certo? Veja só. Será que é possível agrupar essa tabela verdade de outra forma para que eu tenha o funcionamento disso de uma forma universal? Vejam só. Toda vida, quando eu estou respondendo isso aqui, a gente percebeu que na primeira situação, o valor que estava no LED, ele influenciou na saída. Ou seja, o estado anterior, a situação do LED estava antes, esse QA, influenciou o valor que o LED iria assumir no final. Influenciou no QF, ou seja, o Q de T influenciou no Q de T mais 1, não só A e B. Então, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que quando ambas as entradas eram zero, ele manteve o valor que estava lá. Ou seja, se estava desligado, permaneceu desligado. Se estava ligado, permaneceu ligado. Tudo bem? Entradas são zero, ele se lembra quem estava lá e segura esse valor para você. É o efeito memória. Fez sentido até agora? Quando a entrada A é 0 e a entrada B é 1, independente do valor que estava lá no LED, a situação foi a mesma. Qual foi? O valor final que o que assumiu foi 0. Tudo bem até aí também, galera? Quando a entrada A é 1 e a entrada B é 0, independente do valor que estava no LED, a saída assumiu o valor 1. Tranquilo até agora? E óbvio, para essas duas situações, ambas as entradas 1 vão me gerar a zona proibida, onde eu perco a correlação entre Q e Q barra. Perfeito? Dessa maneira, eu tenho um dispositivo capaz de impor na saída Q valores 0 e 1. Como? Se ambas as entradas forem... Se a entrada A for 0 e a entrada B for 1, eu imponho um valor 0. Se a entrada B for 1 e a entrada A for 0, ou peço, se a entrada A for 1 e a entrada B for 0, eu imponho o valor 1. E se ambas as entradas forem 0, eu mantenho quem estava armazenado. Mantenho quem estava lá antes. Eu me lembro de quem estava lá antes. Faz sentido? Então, a partir de agora, pessoal, a gente não vai mais chamar essas entradas de A e B. A gente vai chamar essas entradas de SR. Por quê? Porque são as entradas que dão um nome ao nosso dispositivo. Esse dispositivo que a gente acabou de criar, pessoal, é o flip-flop SR, que vem da sigla Set Reset. O que é isso? A entrada S, né, quando ativada, ela impõe uma saída 1. Set, ela seta a saída como 1. A entrada reset, quando ativada, ela reseta a saída, ou seja, impõe a saída 0. E quando ambas as entradas são 0, ou seja, eu não quero nem setar nem resetar, eu mantenho a saída no valor da última que ela tinha assumido. Ou seja, eu armazeno o valor da saída. Eu me lembro de quem estava lá. Faz sentido, galera? E uma vez que eu tenho set reset, é por isso que essa zona proibida faz mais sentido ainda. Não existe a lógica em setar e resetar ao mesmo tempo um dispositivo. Eu estou dizendo que ele quer assumir 0 e 1 ao mesmo tempo, ele não vai funcionar. É por isso que eu tenho aquela zona proibida. Tudo bem até agora? Vamos já responder essa pergunta, Manuel. Na verdade, quem vai responder essa pergunta são vocês. Mas até aí tudo bem? Então, eu criei esse dispositivo aqui, pessoal, que a partir de agora tem a seguinte tabela verdade. Quando ambas as entradas são 0, o valor da saída vai ficar quem estava lá antes, ou seja, QF é igual ao Q anterior. Ou seja, Q de T mais 1 é igual ao Q de T. Quem estava lá antes, ele vai se tornar quem estava, ele se lembra.
né? Mantém quem estava lá armazenado. Quando as entradas SR forem 0, 1, ele joga um 0 para a saída. Quando for 1, 0, ele joga o 1 para a saída. E 1 e 1 é zona proibida. Don't carezinho. Perfeito até agora, galera? Esse dispositivo, pessoal, é o flip-flop SR. A partir de agora, quando vocês verem isso aqui, vocês vão bater isso é um flip-flop SR. Na sua essência principal, Emanuel, sim, o Emanuel fez uma pergunta aqui no chat. Então, os dispositivos de armazenamento são baseados em emaranhados de flip-flop? Sim. Em sua origem, sim. É um dispositivo que é capaz de armazenar quem estava lá e, em um determinado momento, se pedido, eu posso mudar aquele valor que estava lá para um 0, independente de quem estava, ou para um 1, independente de quem estava. Eu posso forçar, guardar um dado que eu queira nele, e uma vez que eu guardo esse dado, eu posso segurar esse dado. Basta que ele fique com as entradas 00. Fez sentido até agora? Alguma dúvida até o momento, pessoal? Vem comigo aqui. Opa. Não. Quero essa tabela aqui. Ah, mas eu queria... Aqui. Quero levar ele para o pente. Veja só. Essa é a tabela verdade que eu tenho. Eu sei que o QF, que dependendo da sua bibliografia que você tem aí, também é chamado de Q de T mais 1, ou seja, é o valor que a saída vai assumir. Né? Ela é uma função booleana que depende de quais variáveis? E aí? Vou fazer assim para não confundir. Dependendo da bibliografia. Pronto. Então, galera, quando eu vou responder isso aqui, eu dependo do valor de S, do valor de R e do valor que estava lá antes no LED, que é o Q anterior, não é isso? Ou também como a gente chama o Q de T, no momento que eu comecei a fazer, no instante T que eu comecei a fazer os testes. Então, é justo eu dizer que ele é uma função de S, R e o Q de T, ou Q anterior, dependendo da bibliografia que você tiver. Todo mundo entendeu, pessoal, por que o próximo valor da saída é uma função booleana que depende de S, R e do valor que estava lá na saída anterior? Tudo bem até agora? E aí eu pergunto a vocês, quem é esta função f? Ah, professor, é uma NAND. Negativo. Porque aqui, ó, eu tenho essa realimentação aqui. Então, ele não vai funcionar só com uma NAND. Essa realimentação está gerando um efeito de uma variável a mais na função. Então, eu não tenho uma função de duas variáveis. Eu tenho uma função de 3 variáveis. S, R, que é anterior. Quantas linhas vai ter essa tabela verdade, galera?
8. Exato. Todo mundo entendeu? Então, quando eu quero descobrir a função booleana, eu não vou usar essa tabela resumida. Eu vou usar essa tabela aqui, ó. Que leva em consideração o que anterior. Note que esse valor aqui que eu estou procurando na saída é a mesma coisa desse aqui que está influenciando na entrada, mas em momentos distintos, né? Esse cara aqui, esse Q aqui é o mesmo que o Q que está aqui dependendo da função, mas em um instante de tempo distinto. Tudo bem, galera? Vocês estão conseguindo pegar essa diferença? Pois faça esse mapa cair, ó. Esse aqui é o Q barrado, não precisa, né? Que é simplesmente o oposto. Então, faça o mapa K e encontre essa função de Q de T mais 1 para mim. 5 minutinhos aí, para a gente terminar a aula. Façam aí. Opa, abemos expressão. Já estou vendo vocês colocando no chat aí. Alguém mais, galera? Note que aqui, ó, é a zona proibida, viu, pessoal? Mas isso ajuda, pessoal. Isso vem para ajudar a gente. Se vai ficar a mesma coisa, é porque você havia preenchido com 1, né? Mas lembre-se, você não sabe o que estava certo, se era o Q ou Q barra, entendeu? Ele pegou a quadra, não é isso? Pronto. Para terminar aqui, pessoal, então a gente está procurando essa função, né? Que depende de SR e do Q, que estava lá, né? No Q no momento T. E essa função vai dizer quem é o valor que o Q vai assumir, o Q de T mais 1. Se você fez isso aí, né, com o don't care lá na zona proibida,
você vai ver que você tem uma quadra e uma dupla. Não é isso? E a minha expressão vai ficar S ou R barra Q. Então, aqui nessa função tem claramente a codependência de S, R e o Q atual, o QA. Para dizer quem é o Q, F, o Q futuro. Perfeito? Beleza? Óbvio, de novo, em algumas bibliografias isso aqui vai estar um QA, como vocês colocaram aí no chat. Todo mundo entendeu, galera? É difícil isso aí, pessoal? Pois não, Luísa? Você fazer uma pergunta? Ó, vamos tentar responder, vamos tentar ponderar. A Luísa falou, esse X que tinha aqui, ó, ele vem de onde? Ele vem daqui, né, ó, da zona proibida. É óbvio, quando eu tenho a tabela verdade estendida, essa zona proibida, ela existe, e a gente viu aqui, tanto quanto a entrada era 1 e 1, e o Q anterior era 0, quanto quando a entrada é 1 e 1 e o Q anterior era 1. É por isso que ela ocupa duas células. Perfeito? E o que acontece? Se eu estou dizendo que eu tenho uma região aqui que eu não devo funcionar, significa que a saída tanto faz. Don't care. Não importa. Por quê? Porque eu estou dizendo, cara, nunca coloque essas entradas. Se eu nunca vou colocar as entradas, a saída pode ser qualquer porcaria. Vou usar o que é bom para mim. É por isso que aqui o don't care, eu vou usar ele como 1 nesse caso. Por quê? Só para pegar essa quadra aqui, ó, do S. Perfeito? Todo mundo compreendeu? Não tem problema, de nada. Até aí tudo bem, galera? Pronto. Anotem a tarefa de casa que vocês vão fazer. Não vai ser amanhã, porque amanhã a gente vai ter aula presencial de laboratório. Então, na semana que vem, eu vou já colocar aí qual vai ser o melhor dia da semana que vem para a gente repor essa aula. Mas eu quero que vocês estudem a seguinte situação. Vamos supor que você chegou no laboratório e tivesse nessa situação aqui, ó. O S0 e R1. Quem é para ser a saída aqui, pessoal? Hein, galera? Nesse que está grifado aqui, quem era para ser a saída? Pessoal, vocês estão aí? Eita. O S0 e o R1. Quem era para ser a saída? 0, não é isso? É o reset. Independente do valor do LED. E você quer testar essa situação aqui. O S1 e o R0. Quem é para ser essa saída aí, galera? É o 7. É o 1. Perfeito? Mas você está no laboratório. E você vai fazer essa transição experimental. O que é que de errado pode acontecer? E como corrigir esse problema? Então, o que é que eu quero? Que você investigue que problema pode ocorrer quando você vai executar essa transição na prática e como resolver esse problema. Ficou claro? Todo mundo entendeu, galera? O que eu quero que vocês analisem? Que tipo de problema, que tipo de bug, ou, para rasgar o meu francês, que tipo de merda pode dar quando eu tento fazer isso aí na prática e como corrigir. Ficou claro? Com essa tarefinha a gente termina aqui a nossa aula de hoje. Eu vou pedir licença para vocês para a gente poder parar nossa gravação.